Fala turma, tudo bem? Aqui é Sidney Miranda, professor de comunicação e oratória, trazendo para você mais uma dica para melhorar a sua comunicação no dia a dia. E a dica de hoje tem a ver com a nossa fala. Existem alguns hábitos que pegam um pouco mal na hora de você se comunicar com as pessoas. E eu quero falar de um deles, em especial. Na verdade eu vou falar de dois, mas um deles em especial. Esse hábito, os americanos chamam de uptalk. Uptalk, na verdade, é você jogar o tom de voz para cima, no final das frases. Você já deve ter visto, ouvido alguém falando dessa forma, dessa maneira. É um hábito. Na verdade, é um hábito para uma parte das pessoas. E esse jeito de falar, ele tira um pouco da sua credibilidade quando você fala com as pessoas. E é mais ou menos assim. A pessoa chega diante do público e vai se apresentar falando assim: boa noite, meu nome é Sidney. Eu sou professor do curso de oratória. Tá vendo o que eu estou fazendo? Jogando o final da frase para cima, esse tom de voz jogado para cima. Normalmente, quando a gente faz isso, não significa que isso é um erro totalmente, mas ele é um hábito. E normalmente ele não é consciente. As pessoas que usam essa forma de falar não têm muita consciência do que estão fazendo. E esse hábito, normalmente ele é usado, quando a gente fala, para fazer perguntas. Você faz perguntas jogando o final da frase para cima. Né? Amanhã vai chover? Hoje está frio? Você vai entregar o relatório para mim hoje? Então você joga o final da frase para cima quando você está questionando, quando você quer saber, quando você tem dúvida, quando você não sabe. Quando você faz perguntas, enfim. Para outras situações também, mas normalmente é quando você faz perguntas. O que promove isso na sua comunicação? Isso faz com que as pessoas sintam, ao longo do tempo, ao longo da sua fala, que você não tem muita firmeza ao falar, ao comunicar. Então, o uptalk, que os americanos chamam assim, ele é você jogar o tom de voz no final da frase, jogar para cima esse tom de voz. Isso não é muito legal. O que você deve fazer, então, para alterar isso? Você deve treinar o final da frase no mesmo tom, ou, de preferência, jogando para baixo. Desta forma, você se torna um pouco mais afirmativo. E quando você se torna afirmativo, isso ajuda você a construir mais da sua credibilidade junto do seu público. Então, tornar-se mais afirmativo é importante para que você construa credibilidade. Isso faz com que as pessoas tenham a impressão de que você é uma pessoa que fala as coisas com mais firmeza, que é mais definitivo ao fazer afirmações. E isso é importante para a construção da sua credibilidade. Jogar o tom de voz para cima é um hábito também de adolescentes. Os adolescentes têm usado muito isso. Nos últimos 10, 20 anos a gente tem percebido isso acontecer. Algumas pessoas usam isso para serem mais simpáticas, outras pessoas é porque são inseguras mesmo. Então elas adquirem isso como um hábito. Mas esse não é um hábito bom, principalmente quando você vai falar em público. Em público você precisa ser uma pessoa que define aquilo que você está dizendo. Você tem que ser mais afirmativo, você tem que definir as suas falas, as suas sentenças, e uma das formas de fazer isso é usando um tom de voz que, quando chega no final da frase, ele desce. Então é quando você diz assim: hoje está calor. Você não deve dizer hoje está calor, porque isso não define, isso não fecha, não encerra a sentença muito bem, muito positivamente. Tá certo? Essa é uma dica legal para que você possa ir percebendo também como você fala. Essa é uma dica boa para que você, na medida em que treinar, você passa a se ouvir. Então, se ouvir é importante, porque, como eu já disse num outro vídeo, os bons oradores são aqueles que falam o que pensam. Né? Na verdade, são aqueles que pensam o que vão falar, não que falam o que pensam, porque falar o que pensa, na verdade, é falar a partir de um automatismo, é falar sem consciência. E quem fala usando o tal do uptalk, quer dizer, jogando o tom de voz no final para cima, são as pessoas que não têm muita consciência daquilo que estão falando, porque não estão se ouvindo direito, tá certo? Então, para melhorar a sua consciência, melhorar definitivamente a sua fala, tornando ela mais afirmativa e aumentando a sua credibilidade, fica a dica de hoje para vocês. Se você gostou dessa dica, desse vídeo, curte ele aqui embaixo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal no YouTube. Curte lá na minha página, lá no Facebook, se você estiver no Facebook. E a gente se vê no próximo vídeo. Foi um prazer falar com você mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!